Os gregos criaram ou influenciaram a nossa política, nossa língua, as artes, os Jogos Olímpicos, as ciências e a arquitetura. De uma forma geral, eles possuíam uma cultura muito à frente do seu tempo. E a nossa democracia, por exemplo, é um sistema político que começou em Atenas. Ainda hoje usamos esse formato, porém, diferente de antigamente, praticamos uma democracia representativa, onde os cidadãos votam no líder que deve tomar as decisões pelo país. Os gregos foram a primeira civilização a utilizar o alfabeto e seu uso se propagou por todo o globo. Curiosamente, a palavra alfabeto origina-se das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. A primeira biblioteca do mundo foi a de Alexandria, que continha mais de 700 mil pergaminhos. Muitos estudos e descobertas aconteceram ali. Além disso, os antigos gregos se destacaram na matemática e geometria. O Teorema de Pitágoras, por exemplo, é um dos fundamentos para os estudos das ciências ainda nos dias de hoje. A Grécia também foi pátria de muitos cientistas famosos. Um deles foi Arquimedes, que desenvolveu inúmeros estudos físicos e matemáticos. Erastóstenes calculou a circunferência da Terra e Aristarco, que desenvolveu teorias em que a Terra girava em torno do Sol. A filosofia teve grande desenvolvimento durante o período clássico na Grécia. Os filósofos gregos procuravam explicar a existência humana, os comportamentos e sentimentos. Os principais filósofos foram Platão e Sócrates. Os Jogos Olímpicos são o maior exemplo da influência da mitologia grega atualmente. Eles eram realizados em honra ao seu principal deus, Zeus. Até hoje celebramos os Jogos e cultivamos costumes como as cerimônias de abertura e encerramento, os diversos esportes e o uso das coroas de folha de oliveira. A Grécia Antiga surgiu como uma nova forma de construção, usando pilares. Hoje, os elementos gregos podem parecer algo comum e facilmente percebidos em edifícios, mas antigamente os templos e lugares sagrados eram construídos de forma impecável, precisa e imponente. Com isso, as obras são atraentes, curiosas e nos impactam até hoje. Os gregos eram excelentes escultores, pois buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Músculos, vestimentas, sentimentos e expressões. A arte grega ainda tem influência sobre os padrões estéticos da arte contemporânea. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatros ao ar livre e os atores representavam usando máscaras. As comédias, dramas e sátiras retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Várias técnicas acústicas e arranjos teatrais continuam sendo utilizados até hoje. Tão interessante quanto a observação da arte grega, podemos também notar que elementos estéticos criados por esse povo ainda influenciam a arte contemporânea. Um ótimo exemplo é o grande impacto que a mitologia grega tem sobre a nossa indústria do entretenimento. Já foram produzidos vários filmes com personagens mitológicos, como, por exemplo, Hércules, Fúria de Titãs e Percy Jackson. Isso apenas reforça a influência dessa cultura sobre a sociedade moderna.